Olá a todos, estamos aqui mais uma vez direto dos estúdios da Rede Fé 100.1 FM com o programa Palavra e Poder, programa da Igreja Moriá de Ribeirão Preto. É um prazer enorme ter a companhia de vocês aqui mais uma vez, neste programa. Durante toda essa semana estamos falando de um assunto importantíssimo. É tão importante que Jesus ele criou uma parábola para falar sobre esse assunto, que é o dever de orar sempre e não desistir. E nós estamos aqui para isso. Talvez, amor, tenha pessoas aqui que já quer jogar a toalha, já jogaram, estão desanimadas, já foi de alguma igreja, não está congregando mais. E isso quando acontece, eu já vi esse filme muitas vezes, a vida da pessoa começa a virar de cabeça para baixo. Mas fica tranquilo que nós estamos aqui para poder te ajudar. Entendeu? Estamos aqui como instrumentos de Deus para poder te ajudar, tá bom? Pode contar com a nossa ajuda, assim, não só aqui no programa, que é meia hora, é rápido, mas daqui a pouco eu vou até pedir para minha esposa, ela vai dar as considerações iniciais e ela vai passar os nossos endereços das redes sociais, telefone que nós temos, o Zap, se você quiser se comunicar, mandar uma mensagem, perguntando alguma coisa para nós, fica à vontade. E os nossos endereços também e dias de culto. E hoje é sexta-feira, né? E isso vai, sabe assim, uma expectativa grande no coração, porque está chegando domingo. Hoje é sexta, amanhã já é sábado, domingo, né? São 2 cultos com muito louvor e adoração. Palavra de Deus, debaixo de unção, oração, vidas são tocadas, transformadas, renovadas, curadas e abençoadas. Mas antes da gente entrar, no assunto de hoje, que nós já estamos decorrendo sobre esse assunto durante toda a semana, desde segunda, eu vou passar para minha esposa, a pastora Cleonice. Ela está toda aqui animada, feliz, dando risada, porque é bom, falar do amor de Deus. E ela vai dar as considerações iniciais para todos vocês e depois a gente continua com a programação. Olá, amor. Olá, sejam todos bem-vindos em mais um programa Palavra e Poder. Bom estar aqui com vocês, bom estarmos juntos, Amém, graças a Deus. Nesse tempo, é prazeroso podermos compartilhar da Palavra de Deus. Falar de Deus é muito bom porque a gente fala de vida, fala de resolução, Mas não só isso, a gente fala também de um pai, de um amor, de algo sobrenatural, de um cuidado, de uma proteção, de um amigo, de alguém que nunca vai nos abandonar em tempo nenhum. Não há nada que nós possamos fazer que possa nos levar a Deus a amar mais ou amar menos, Exatamente. E hoje nós vamos continuar falando sobre o tema de oração, mas eu gostaria de compartilhar com vocês e deixar já os nossos endereços. Isso. Então, se você tem uma caneta aí fácil, pega uma caneta, anota nosso endereço. É bem fácil, é Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Estamos ali pertinho do estádio do Botafogo. É a referência principal, Tem uma academia bem na frente da igreja, E os nossos endereços das redes sociais também, temos o Instagram, que é a página da igreja, é o @igrejamoriá.rp. Temos também o YouTube, que é o @igrejamoriá.rp. Temos o WhatsApp para você, se quiser agendar um horário para a gente poder estar fazendo uma orientação, uma oração por você também. Temos a via do celular, que seria o 16991628590. Então, não hesite em nos contactar. Você que queira também nos mandar um testemunho também. Se alguma palavra tocou você, se você foi alcançado por uma oração. Então, mande também o seu testemunho, que vai ser uma honra podermos também estar aqui falando e contando o seu testemunho. E vamos continuar falando hoje sobre a importância de orar. E a nossa palavra hoje está no livro de Lucas, no capítulo 6. Então, se você tem Bíblia em casa e pode abrir a sua Bíblia, então prepare a sua Bíblia. Antes de mais nada, prepare também um copo com água, porque no final da programação nós vamos estar orando por você. Então, Lucas, capítulo 6, versículo 12. Amor, você quer que eu leia? Você lê?
Eu posso ler. Vamos ler. Tá bom? Nós vamos ler o versículo 12 e o 13 ou 12, né? Então diz assim, Lucas 6, versículo 12 e 13. Naqueles dias retirou-se para o monte, quer dizer, Jesus Cristo, então, ele se retirou para o monte. Interessante, quando Jesus ele tinha que tomar assim uma decisão, né? Ele sempre se ausentava para algum lugar para orar, para ter a direção do Pai para aquela decisão que ele ia tomar. E aqui é o que a gente está vendo, né? A escolha. Então diz assim, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, olha isso, ele passou a noite inteirinha orando. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu, olha lá, ele vai escolher 12 dentre eles. 12. Aqui não fala a quantidade que já tinha, mas dentro dessa quantidade que já tinha, Jesus ele vai passar a noite orando, para que no outro dia, no meio daqueles que, né, já havia separado, ele pudesse no meio daqueles escolher 12. É o que está dizendo o texto aqui, ó, dentre eles, nos quais deu também o nome de apóstolos. Então, no meio de, vamos colocar assim, de algumas pessoas, Jesus escolheu então algumas pessoas, né? E o que ele faz agora? Deixou eles e foi orar, buscar de Deus a direção. Quem seria os 12 discípulos? Que aqui diz assim, que seriam os apóstolos. Então perceba que ele já não tinha escolhido os 12 antes da oração. Tinha mais de 12 entre aqueles que já estavam ali esperando ele descer do monte da oração. Agora ele escolhe no meio daqueles 12. Foi específico. Mas nós vamos aqui, não só isso, né? Não só isso. Você quer fazer um comentário? Pode fazer, pode fazer. Aqui no 12, quando a gente vê que naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar, passou a noite em oração. É importante a gente falar e deixar claro isso aqui, porque durante toda essa semana nós estamos tratando e falando sobre a oração, da importância da oração. Aqui a gente está falando de Jesus, o Filho de Deus, a gente está falando do Verbo vivo. A gente está falando de Jesus que desceu com uma missão e tinha várias profecias escritas ao seu respeito. Jesus tinha várias palavras em toda a Bíblia que falava sobre ele. E para que aquelas palavras se cumprissem, várias vezes a gente vai ver Jesus subindo no monte para orar. Então, existem muitas palavras já declaradas por Deus na Bíblia, para mim, para você, para minha casa, para sua casa, para nossa saúde, para nossa vida financeira, mas que elas não vão acontecer assim, do nada. Jesus, ele carregava a promessa, ele era o Filho de Deus, ele tinha o Espírito Santo e ele passou a noite inteira em oração. Então, veja que a nossa vida de oração, a gente precisa dar parar e ver como que ela está, porque às vezes tem pessoas, amor, que ela não trata a vida de oração dela com tanta assim, importância e acaba se tornando negligente. A nossa negligência na oração faz com que muitas promessas de Deus não se cumpram na nossa vida. Nós éramos para estar vivendo muitas coisas, talvez, que não estamos vivendo porque falta oração. Muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje, amor, poderiam estar vivendo outras coisas e já estar vivendo níveis muito maiores em suas vidas. São pessoas que têm as promessas de Deus e o cumprimento delas estão atrasados. Mas não é porque depende de Deus, depende das pessoas estarem buscando para. Porque eu costumo dizer assim, Deus ele dá a promessa. Para todos nós temos promessa, você que está nos assistindo aqui, você tem promessa. Mas o que acontece? Deus ele dá a promessa, mas a responsabilidade de fazer ela se cumprir é de quem recebeu a promessa, é nossa, não é isso? E aqui a gente vê o quê? Que Jesus, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. Nós estamos vivendo um tempo com o nosso ativismo profissional, até religioso,
que muitas vezes a gente não tira esse tempo, a gente não se retira para orar. Eu vou falar como mulher, a gente retira tempo para ir fazer a unha, a gente retira tempo para levar o filho na academia, na natação, a filha no balé, a gente tira tempo para cuidar do corpo, que não está errado, a gente tira tempo para tantas coisas. Mas na hora de orar, eu quero encaixar a oração. Eu vou lavar a louça, eu oro. Eu vou em tal lugar, eu oro. Eu vou fazer a caminhada, eu oro. Eu vou tomar banho, eu oro. Então, eu encaixo a oração na minha rotina. Eu encaixo a oração no tempo que eu tenho. Então, eu não tiro o tempo para fazer aquilo. Eu não faço igual Jesus. Jesus aqui nos ensina um princípio. Ele se retirou para orar. Então, aqui já é um princípio. Nós podemos orar fazendo caminhada, nós podemos orar fazendo a unha, nós podemos orar lavando a louça, nós podemos orar viajando, dirigindo, mas nós não estamos tirando aquele tempo para orar. Nós estamos orando com alguma coisa. Nós estamos orando fazendo alguma coisa. Então, não é um tempo dedicado para aquilo. Então, o primeiro ponto na oração, nós precisamos observar essa retirada de um período que seja de quantos minutos, quanto tempo você vai desenvolver isso aí com Deus, mas esse tempo de retirada, ele vai ser fundamental para a tua vida com Deus e para a tua vida de sucesso. Por quê? Se nós encaixarmos a oração, eu adapto a minha vida de oração à minha rotina. Então, a minha rotina, ela prevalece diante da oração. Eu só encaixo a oração. Eu encaixo Deus na minha agenda. Eu não faço um horário da agenda colocando Deus no meu horário. Não. Deus é importante, Deus é o meu primeiro, mas eu ponho Deus, é um encaixe, né? Então, assim, primeiro ponto que a gente vê na oração, Jesus se retirando. Agora eu pergunto, se Jesus é o Filho de Deus, o verbo vivo, o que desceu de Deus. Era o Deus encarnado. Ali, presente ali, debaixo da unção do Espírito Santo, ele orou uma noite inteira, e não foi uma vez e nem duas, você vai ver isso aqui várias vezes na Bíblia. E às vezes a gente quer levar uma vida de milagres, quer ter uma vida do sobrenatural. A gente quer ver a glória de Deus, a gente quer ver Deus agir na nossa vida, mas a gente não tira esse tempo. Se nós seguirmos aqui, ele vai lá no versículo 13 e diz assim: quando amanheceu, chamou os discípulos para fazer deles apóstolos. Olha só, Jesus estava graduando, elevando o nível daqueles discípulos. Ele estava distinguindo quem ia ser discípulo, quem ia ser os apóstolos. Ele estava trazendo uma unção nova para os apóstolos. Ele estava trazendo uma direção. Ele estava trazendo vamos pôr assim, um mover para aqueles apóstolos, trazendo um norte para aqueles apóstolos. Quantas vezes nós tomamos decisões que a gente mal ora? Ou tira ali 5 minutinhos, né, amor, para orar, 10 minutinhos, e vamos levar a direção, ou dar a direção para a nossa própria vida. Jesus estava ali tomando um posicionamento. E quando ele vai lá para o 17, quando ele desce do monte, nós vamos ver tantas maravilhas aqui, que é o nosso foco nesse programa Palavra e Poder. O programa Palavra e Poder, ele tem exatamente esse foco. É desenvolver em nós estrutura espiritual para vivermos um evangelho sobrenatural. Desenvolver em nós uma vida espiritual com Deus para que nós possamos provar da existência de Deus, não só de falarmos de Deus. Então, primeiro ponto que a gente precisa entender na nossa vida, durante toda a semana nós falamos sobre oração, sobre milagres, sobre respostas, sobre clamor, falamos bastante. Se você não ouviu e perdeu, tá tudo lá na página do YouTube da Igreja Moriá, @Igreja Moriá RP. Todos os episódios estão lá. Dessa semana, né? Desde segunda até hoje. Todos os dias falando sobre oração. Então, aqui nós não queremos te trazer uma consciência da importância da oração, porque muitos já têm. Nós estamos aqui te incentivando, sabe? Falando com você dessa importância,
Porque nós queremos ver o seu testemunho, nós queremos ver você se tornando uma pessoa que vai fazer a diferença na empresa que você trabalha, no meio da sua família, no meio que você, da sua convivência, dos seus amigos, você seja uma pessoa como Jesus ali, sabe? Trazer direcionamento, trazer conselhos, uma pessoa que Deus possa se comunicar com você, né, amor? Exato, eu estava anotando aqui, coisa interessante. E é por isso que muitas pessoas vivem frustradas, né? Eu vejo assim, a vida de oração, é importante ler a Bíblia? Muito. Muito importante. Né? Você não tem que tirar um tempo para poder ler a Bíblia? Com certeza. Então, para orar é a mesma coisa. Você consegue, fazendo tudo isso aí, esses exemplos que você deu aí, e junto ler a Bíblia, fazendo unha lendo Bíblia, na correria, dirigindo, fazendo as coisas, não tem como. Você pode até pôr a Bíblia online para ficar ouvindo. E muitos estão fazendo isso justamente porque encaixam a leitura da Bíblia. Porque tem que viver na correria do dia a dia. Mas a oração, quando Jesus, então, no programa de ontem, fala o dever de orar sempre, Jesus está dando ali a dica. Vida de sucesso vai depender de vida de orar sempre. Quem não se dedicar... É interessante quando a gente fala isso, as pessoas estão nos acompanhando aqui agora, fala assim, mas eu não sei nem orar. Né? Eu não sei nem orar. E se você não começar a se dedicar... Primeiro que a Bíblia diz assim, né, que nós oramos, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Então, se nós não nos colocar a orar e procurar desenvolver esta prática da oração, não vai nunca desenvolver. Tudo é prática, é prática, é prática, é prática, é praticar, é praticar. E outra, vai ter momentos de oração que a gente vai falar e a gente vai ter que parar, porque Deus vai querer falar conosco, sabe? E olha, eu te falo, é maravilhoso quando a gente está ali com Deus em oração falando, e o Espírito Santo vem assim, dentro do nosso espírito, replica a nossa voz, a nossa consciência, como se nós estivéssemos falando para a gente mesmo. Você fala, gente, às vezes vem um versículo inteirinho, você está orando a respeito de uma situação, Deus faz a gente lembrar daquele versículo todinho assim, você cita ele como se você tivesse decorado. E às vezes você fica, nossa, qual foi o versículo mesmo? Quer dizer, então há muitas pessoas decepcionadas e frustradas, mesmo dentro de igrejas. Né? E tá faltando. Não é que nem você estava falando, é por isso que eu ia anotar aqui. Quer dizer, elas querem encaixar no seu dia a dia, nos seus afazeres, e colocar junto a oração. Lavando louça, vai orar. Vai fazer a caminhada, vai orar. Tá em cima da esteira, eu vou orar. Tá caminhando, não sei. Pode fazer tudo isso, Pode. Mas não é só isso. Porque os problemas, a gente, quando enfrenta os problemas, a gente precisa ter uma base sólida. E nós estamos aqui nessa programação, queridos, não é acusando e trazendo um senso de peso, não, porque serve para nós. A oração, por que não é fácil orar? Por que a gente sabe da importância da oração e não ora? Porque a oração, ela confronta o mal. A igreja, a pessoa que acredita em Deus, a pessoa que ela tem fé em Deus e ela ora, ela é igual uma bomba, sabe? Para poder resolver situação. Ela é uma arma, ela é igual um míssil, vamos por assim, porque Deus, ele coloca um poder sobre a vida dessa pessoa. E a oração, ela é algo que é espiritual, que é uma luta para a pessoa conseguir orar, porque não é fácil. Não é fácil, mas olha só uma pessoa que é de oração. Olha no versículo 17. Antes de você ler, eu posso citar, quando Jesus fala assim, ó, entra no teu quarto, fecha a porta. Quer dizer, tá falando assim, um lugar de intimidade. Então Comunhão, né? ali é a oração, oração, oração. Não é entrar no quarto para ir dormir, dormindo, eu tô orando aqui, ai, obrigado, mais um dia. Não. Entra no teu quarto, teu pai que está em secreto vai ouvir, e aquilo que está em oculto lhe será revelado. Quer dizer, então tem pessoas assim, ela quer um direcionamento para algumas coisas, ela quer uma direção,
ela quer tomar decisões e atitudes, não sabe como. Jesus já falou: entre você e Deus, e o que estiver em oculto será revelado. Quando fala entrar no quarto, o quarto é o lugar da intimidade. Quer dizer, Um lugar entra separado, né? num lugar com Deus, pode ser em qualquer lugar, mas é separado, você e é. Deus. Jesus aqui iria para o quarto, iria para o monte. É. Mas era um lugar o quê? Só ele e o Pai. Você vê que nem os discípulos, quantas vezes Jesus foi para um monte orar e não levou. Outras vezes levava só o Pedro, o Tiago e o João. E não levava nenhum dos outros. E na maioria das vezes não levava ninguém, era só ele. É. Era o particular dele com o Pai. Pode falar o que você ia falar. No 17 diz assim, ó, descendo eles do monte, parou numa planura, né, num lugar plano, onde se encontravam muitos outros discípulos e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Olha só, onde Jesus estava, sempre havia uma grande multidão, né, amor? Seguindo Jesus. Por quê? As pessoas queriam estar do lado de Jesus, queriam acompanhar Jesus. Sempre Jesus estava cercado de pessoas. E tinha os seus discípulos também. E aqui diz que uma grande multidão veio do litoral e vieram de Jerusalém, vieram de vários lugares, né? De Tiro e de Sidom. Olha o 18. E diz assim, ó, e vieram para ouvirem. Queridos, olha só para ouvir. O que Jesus tinha para Pessoas falar. estavam saindo de várias geografias para ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não acusa. A palavra de Deus não traz maldição. A palavra de Deus não traz temor, terrorismo no coração. A palavra de Deus traz ânimo, fé, força. Imagina hoje, sabe, as pessoas estão sendo bombardeadas por más notícias, sabe, tanta coisa que está acontecendo. Na palavra de Deus nós vamos encontrar força. Então as pessoas vinham para ouvirem. E também tinha algumas que vinham para ser curadas das suas enfermidades. Também as pessoas que eram atormentadas por espíritos imundos. Eles eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Olha o que a oração faz. A oração busca, a oração te conecta ao céu. Atrai a presença, atrai a unção, atrai o poder de Deus sobre quem está orando. Porque exatamente. É o que a gente está vendo. Porque eles faziam de tudo para ouvir Jesus, ou pelo menos tocar nele, porque dele saía poder e curava a todos. Tinha pessoas que vinham porque queriam o quê? Resolver seus problemas, queriam ouvir Jesus, queriam ser curadas, queriam... Várias pessoas, como é hoje na igreja. Tem várias pessoas que vão na igreja, que vão à casa de Deus, porque uns vão para ser curados, outros vão para começar a semana bem, ter um direcionamento, uma palavra, outros vão porque estão atormentados de espíritos. Queridos, nós estamos falando porque existem situações que não é natural. Existem situações que são provocadas por forças espirituais. E não adianta, você pode ter um nível intelectual alto, você pode ter vários diplomas, você pode controlar sua alimentação, sua saúde, esporte, tudo, e sua saúde ser provocada por algo espiritual. Dentro de uma situação espiritual, não adianta. A Bíblia nos ensina, né, amor? Usar armas espirituais contra os problemas que são causados por forças espirituais. Aqui a gente vê que todos eram curados. Então, às vezes, amor, a gente quer viver uma vida assim, né, de milagres. A gente quer ver milagres na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na igreja. Eu quero ver milagres, Jesus. Mas, às vezes, eu não tenho a disposição para orar, para buscar esses milagres. Quando Jesus tinha esse tempo de intimidade, igual você falou, é importante dizer, quando a gente fala de intimidade, a gente fala de relacionamento. Relacionamento, ele gera algo novo, né? Então, a gente vê assim que a intimidade com Deus, ela gera uma nova vida. Então, a nossa proposta aqui com o programa Palavra e Poder é levar isso para você, sabe? É levar esse entendimento para você, que a oração, ela vai te fortalecer, ela vai te conectar ao céu e você vai buscar esse poder.
E a oração, ela também, ela não é, sabe, um segundo plano na nossa vida. Ela precisa ser o primeiro. Então, assim, aqui a gente vê Jesus, ele foi para escolher os apóstolos, que ia dar sequência depois que ele fosse crucificado e ressurreto. Ele ia escolher os apóstolos, mas antes de fazer aquelas escolhas, ele orou. Sabe, não tome nenhuma decisão, não faça nenhuma escolha para a sua vida antes de apresentar essa situação a Deus e fala com Ele, peça para Ele, Deus, confirma no meu coração se é essa decisão, se é aquela decisão, porque vai te evitar de você, às vezes, entrar numa situação de problema. Até a gente pode escolher quando orar. Ou a gente ora antes para não ter problemas, ou a gente vai ter que orar para depois sair desses problemas. E é muito melhor a gente orar antes, porque a gente está vivendo um outro momento do que orar dentro do problema. Então, a gente já vai, daqui a pouco, já se caminhando, né, para o tempo de oração, né, amor? Daqui a pouco a gente vai orar. Mas assim, você vê, qual é o intuito nosso aqui com essa programação, né? Não é barato, né? Não é ficar trazendo aqui conceitos religiosos, dogmas religiosos, costumes religiosos. Isso não vai mudar. Isso aí o povo já tem, sabe? Cada religião tem esse costume, essa prática. Nós estamos aqui realmente para trazer esse evangelho poderoso. É esse aqui. Esse ó, aqui, ó, que a gente está vendo. que Fora Jesus, isso aqui é religião, né? fora de ser religião pura. Então, se a pessoa ela quer ver milagres sobrenaturais, tem que parar de ficar seguindo, sabe, doutrinas, De conformismo, costumes né? religiosos. Tem que se conformar, né? Sabe, ela tem que seguir realmente o que a palavra está ensinando e orientando. Nós estamos aqui, ó, semana toda falando sobre a importância da oração. Olha aqui, Jesus sobe no monte. Poxa, mas é o Filho de Deus, você acha que precisaria? Ele está dando exemplo como que a gente tem que fazer. É isso mesmo. Como ele buscava aquele poder, Para né? escolher ali no meio de discípulos, apóstolos, e agora as pessoas vinham de tudo quanto é lugar só para ficar ouvindo Todos, ele. amor, pensa. E outros vinham já com uma demanda no coração, uma fé que era só tocar e ia ser curado de qualquer doença. Quer dizer, é isso que nós estamos aqui para falar. Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo. Graças a Deus. Sabe? Ele disse, onde tiver dois ou mais, ele está ali presente, ele está aqui conosco. Entendeu? E essa pessoa que está nos acompanhando agora, que está nos assistindo, ele está aí também. E nós vamos orar, né? Vamos. Nós vamos orar, porque daqui a pouco nós vamos passar os endereços novamente, fazer o convite especial para todos vocês que querem realmente uma transformação na vida de vocês. Vamos orar? Você já preparou o copo com água? Você já colocou algo aí do teu lado que você quer apresentar a Deus? Esse é o momento de oração, esse é o momento de nós apresentarmos a Deus. Vamos lá? Ó Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu sei que há muitas pessoas, não são poucas, Sim, meu Pai. que os remédios, meu Pai, não têm dado mais resultado. Os tratamentos não têm resolvido mais o problema desta pessoa. São paliativos. Pessoas emocionalmente, Pai, estão doentes, a alma doente, a mente está enferma. Essa pessoa, a mente dela é bombardeada 24 horas por dia. São pensamentos de derrota, de fracasso, de morte, de abandono, para largar tudo, desistir porque não tem mais jeito. Pai, há muitas pessoas sendo assoladas por espíritos de doenças e de enfermidade. Mas eu oro agora, acreditando e crendo na Tua palavra e no poder do Teu nome, Pai. Meu Deus, aonde esses tratamentos não têm chegado, esses medicamentos não têm alcançado, Pai, o Teu poder é ilimitado, Pai. Então que o Teu poder agora vá aonde, meu Deus, os tratamentos, os medicamentos não têm chegado. Que o Teu poder chegue agora. Em nome de Jesus. Meu Deus, chega agora, Pai. Nessa doença que talvez para a medicina aqui da terra já foi desenganado, mas não o Senhor, Pai. Meu Deus, o impossível aos homens é possível para Ti. Eu oro, crendo neste poder, Pai. Meu Deus, declarando cura, declarando vida sobre esta pessoa, Pai, que já não tinha nem esperança mais, estava desanimada.
desacorçoada, abatida, sem esperança. Meu Deus, entra agora, Pai. Meu Deus, socorre esta pessoa, socorre o aflito, o desesperado, o necessitado. Olha, meu Deus, para essa dona de casa, cansada, fadigada, meu Deus, sem esperança, lutando por dias melhores para proporcionar o melhor para os seus filhos, para a sua família. Ajuda, Pai. Ajuda essa senhora, ajuda essa esposa, esse marido, esse pai, este avô, essa tia, tio, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu quero usar o teu poder agora para abençoar essas pessoas, Pai. O Senhor sabe o que cada uma tem passado e enfrentado. E eu uso a autoridade do poder do teu nome, Jesus, para repreender agora, meu Deus, repreender e dar uma ordem. Toda maldição, todo sofrimento que tem assolado essas vidas, batam em retirada agora. Seja tocada pelo sobrenatural do poder de Jesus sobre a tua vida e receba a cura, receba a libertação, receba ânimo, receba força. Seja renovada as suas forças, a sua fé, a sua confiança e a sua esperança. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo todas essas pessoas. E isto para a glória e para o louvor do teu santo nome. E você que está orando comigo, diga: eu creio, amém, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos, diga obrigado, Senhor. Jesus. Obrigado por cada uma dessas bênçãos e desses milagres. Senhor, consagra também esta água, que venha a ser o remédio infalível para esta pessoa, que quando ela beber esta água, Pai, que haja cura instantânea para a glória do Senhor em nome de Jesus. Beba da água. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Estamos aqui encerrando mais um programa, Palavra e Poder da Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto. Os nossos endereços: Rua Platina, 121, Jardim Santa Cruz. Domingo agora, hoje é sexta-feira, depois de amanhã, depois de sábado, domingo, 9 horas da manhã, como também às 7 horas da noite. Eu aguardo todos vocês. Até lá, em nome de Jesus. Amor, contigo? Muito bom estar com você. Um ótimo final de semana. Fica debaixo da graça, do poder e da unção do Espírito Santo. Até o próximo programa. Estaremos juntos. Fiquem com Deus. Aqui, ó. Tchau. Deus abençoe. Ali, amor, ó. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Um ótimo final de semana. E aguardamos todos vocês conosco neste domingo. Deus abençoe. Fiquem na paz.